Muito bom dia, nação rubro-negra, começando mais um conteúdo aqui no canal Wagner Rovap, trazendo para vocês aqui mais um conteúdo de qualidade, um conteúdo pensado, elaborado, do jeito que eu gosto de fazer e com certeza do jeito que vocês gostam de assistir. Não é nenhum conteúdo aleatório. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais ou menos a expectativa dos clubes que estão lutando contra o rebaixamento já nesse início do campeonato. E, infelizmente, o Vitória é um deles, né? Vou trazer para vocês ali 8 times que tá nessa luta aí contra o rebaixamento já nesse início do campeonato. Claro, como tá ainda lá na 12ª, 13ª rodada do campeonato, tem times que lá na frente não vão estar, mas eu não posso contar, eu não posso prever o futuro, eu tô falando do que tá acontecendo no momento, né? Um exemplo é o Internacional. O Internacional, eu acredito que lá na frente saia dessa zona desconfortável e lute ali pelo menos no meio de tabela, G6, mas a realidade do Internacional hoje é a luta contra o rebaixamento, tá bom? Vou trazer para vocês aqui as rodadas que faltam até o término do primeiro turno e a gente fazer algumas projeções para ver o que é que pode acontecer, como é que vai, quem tem a tabela mais complicada, quem tem a tabela menos complicada, enfim. Mas antes, por favor, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixem o like aí no vídeo, por favor, que é de suma importância aqui para o canal continuar crescendo, né? Eu costumo não gravar muitos vídeos semanalmente, mas normalmente os vídeos que eu costumo trazer são de qualidade, são vídeos pensados, elaborados para vocês. Vamos lá, sem muita conversa, sem muita delonga, vamos para o que interessa. Olha só, eu vou começar do Lanterna até o 13º, que é o Vasco. Eu vou trazer para vocês aqui os jogos que restam para o término do primeiro turno e os jogos que alguns times têm um jogo atrasado, que é o caso do Sport e do Flamengo, né? Mas o que eu vou fazer aqui é mais a gente dar uma elaborada, dar uma pensada do que pode ser essa sequência. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha webcam aqui para ver como é que fica. Acho que ficou melhor. Vamos lá. A sequência de jogos do Sport até o término do primeiro turno são Juventude, Atlético Mineiro, Botafogo, Vitória, Santos, Bahia, Grêmio e Flamengo atrasado, né? O jogo do Flamengo que está atrasado. Logo de cara, o Sport, que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Antes, pessoal, deixa eu passar vamos dar uma passada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro para a gente dar uma olhada quem são esses times, né? Eu peguei, pessoal, claro que tem alguns times que, por exemplo, na minha opinião, o Mirassol, eu posso estar fazendo uma previsão errada, mas eu acredito que o Mirassol lá na frente vai brigar contra o rebaixamento. Sabe quando o campeonato afunila e vai tomando forma, de quem vai brigar pelo quê? Eu acredito que o Mirassol, um momento ou outro, vai se aproximar mais um pouco ali da zona de rebaixamento e tal. Pode ser até que não entre, né? Que o Mirassol realmente tem feito um trabalho muito bom. Mas eu acredito que o 9º lugar não é o lugar do Mirassol. Eu acho que outros times vão ocupar essas posições. Mas hoje eu peguei do Vasco. Hoje eu peguei do Vasco até o Sport, né? Claro que o Ceará é um time que vai brigar também contra o rebaixamento, eu acredito. Tem 15 pontos, o Vasco tem 13. Mas eu peguei aqui, para não ficar uma coisa muito grande, muito longa, eu peguei do Vasco até o Sport, né? Então, inclui times como Vasco, São Paulo, Santos, Vitória, Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. Como eu falei, claro que tem times que hoje estão aqui nessas posições, no caso do Internacional, mais especificamente, que hoje é o 17º, que está na zona de rebaixamento. Eu acredito que em algum momento o Internacional saia dessa zona de rebaixamento, que consiga alcançar lá a primeira página do Campeonato Brasileiro. Porém, eu tô falando do agora, e o agora, o Internacional tá lutando contra o rebaixamento, ok? Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio, né? O Ceará hoje não tá aqui incluído nessa análise que eu vou fazer, mas eu acredito que o Ceará lá na frente vai ocupar essa briga contra o rebaixamento, né? Mas, para não ficar muito longo, eu peguei do Vasco para baixo. Passado aqui, vamos voltar lá para o que estávamos falando do Sport. Sport, 2 jogos fora de casa logo de cara. Juventude e Atlético Mineiro, jogo complicadíssimo. O Sport que tem apenas 3 pontos no campeonato, ou seja, o Vitória, que é o primeiro time que está fora da zona do rebaixamento, está a 8 pontos do Sport.
mesmo que o Sport ganhe esses 2 jogos que somem 6 pontos, não vai sair da zona de rebaixamento. Entendeu? Então, assim, a vida do Sport está muito complicada. Eu acredito que o Sport vai virar o turno dentro da zona do rebaixamento. O Sport que tem 2 jogos fora de casa, depois vai jogar em casa contra o Botafogo, um adversário complicado. Depois vai para o Barradão enfrentar o Vitória. Tradicionalmente, o Vitória, não é porque é o meu time, mas costuma ser muito forte dentro de casa. Apesar de ter começado muito mal o campeonato. Enfim, vamos falar do Vitória na hora que a gente chegar no Vitória. Depois pega o Santos em casa, Bahia em casa, né? Principalmente o Bahia, jogo complicadíssimo pro Sport. Grêmio fora de casa e ainda tem o Flamengo, o jogo atrasado que a gente não sabe quando será esse jogo, que não precisa nem falar muito do jogo contra o Flamengo, que é um jogo complicado também. Então, eu não consigo aqui, desses jogos que o Sport tem para fazer, né? Que são 8 jogos, assim, eu não consigo ver aqui que o Sport consiga fazer mais do que 6 pontos, né? Então, muito provavelmente, o Sport pode surpreender, que o futebol é disso aí, o futebol é muito imprevisível, mas fazendo a minha análise aqui, eu acho que o Sport muito provavelmente vai virar o turno dentro da zona do rebaixamento, certo? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, vamos passar agora pro Juventude, se eu não me engano. O próximo time é o Juventude. Juventude que tem 2 jogos em sequência dentro de casa. Isso é muito bom, né? Muito bom. Porque pode somar pontos ali seguidos e respirar. O Juventude que tem 8 pontos, tá a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Sport ganhando um aí, ou ganhando um, empatando outro, já consegue até, quem sabe, sair da zona de rebaixamento, né? Então, assim, eu acho que o Juventude normalmente é muito forte dentro de casa, né? Costuma ser forte dentro de casa. Tem um confronto direto contra o Juventude, tem um confronto direto contra o Sport, confronto direto contra o Vasco. Depois sai para pegar uma pedreira, que é o Cruzeiro. Volta para o Sul para pegar o São Paulo, que hoje é um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Bahia em Salvador, Santos em São Paulo e encerra o primeiro turno em casa contra o Corinthians. Lembrando que tem um jogo contra o Palmeiras também atrasado em São Paulo. Jogo complicado, que a chance de perder é muito grande, mas diferente do Sport, eu consigo ver aqui o Juventude somando alguns pontos importantes, por exemplo, contra o Sport, contra o Vasco em casa, jogos em casa, o Juventude é muito forte, né? Contra o São Paulo, contra até o Santos fora de casa, quem sabe ali, um empate, e contra o Corinthians também, o Juventude costuma ser forte dentro de casa. Vamos ver também como é que vai voltar o Juventude, como é que vai voltar os times aí depois dessa parada, né? Então, é aquela coisa que é muito imprevisível prever aqui, é muito difícil prever alguma coisa aqui, mas eu ainda consigo aqui arriscar e fazer uma previsão aqui que o Juventude consiga fazer aqui pelo menos 9 pontos, 8 pontos, né? Nesses 8 jogos que restam, quem sabe, se fizer mais do que 9 pontos, vai ser perfeito aí pro Juventude. Pro Juventude que tem 18, se fechar o turno desculpa, tem 8. Se fechar o turno com 18, 17, não é bom, né? Não é bom. O Vitória ano passado fechou o primeiro turno com 15. Conseguiu se livrar por um milagre ali, pela arrancada que deu ali nos últimos 10 jogos, e conseguiu se livrar, mas não é comum, né? Se o Juventude conseguir fazer ali uns 18 pontos, eu acho que termina o turno fora da zona de rebaixamento, eu acho, e também ganha um fôlego, né? Mas não é nada fácil. Agora o Fortaleza que tem 10 pontos a 1 ponto da zona de rebaixamento. Fortaleza que já volta, Fortaleza que não tem jogo atrasado e já volta contra um clássico, né? Ceará que tem levado vantagem em cima do Fortaleza nos últimos jogos. Ceará do Léo Condé, né? Passagem gloriosa no Vitória, campeão baiano, campeão da Série B de 2023. Então o Fortaleza foi eliminado agora contra o Bahia na Copa do Nordeste. Já pega uma pedreira enorme agora, logo de cara, que é o Ceará, um clássico, né? Depois pega
O Grêmio fora de casa, outro jogo complicado. Bahia dentro de casa, Atlético Mineiro fora, Red Bull Bragantino que tá muito bem, Corinthians fora de casa e Botafogo em casa. Então, assim, até agora, desses 3 times que eu mostrei, pra mim, até o momento, nessa volta aí da parada, né, no Mundial, o Fortaleza tem uma das piores tabelas até o término do primeiro turno, né? Pode se complicar muito o Fortaleza. Fortaleza que não vem bem no ano, apesar de ter se classificado na Libertadores, mas não vem bem, né? Não tá num ano muito bom. Foi eliminado agora na Copa do Nordeste, foi vice-campeão da Copa do Campeonato Cearense. Então, muito difícil a tabela do Fortaleza, mas assim, o Fortaleza é um time que a gente pode esperar algo diferente, né? Coisa que a gente não pode esperar do Juventude e do Sport. O Fortaleza é um time mais coeso, né? Mais joga junto já há algum tempo, com o mesmo treinador, já tem um trabalho consolidado há mais tempo. É um time que lutou contra o Campeonato Brasileiro no passado, né? Tava ali dentro do vice-liderança, quarto, terceiro, tava ali dentro do bolo o tempo todo, né? Uns dizem que não brigou, não brigou contra o Campeonato Brasileiro, não. Só tava ali lutando pela, pela Libertadores. Mas a verdade é que até faltando, acho que 3 ou 4 rodadas, matematicamente o Fortaleza poderia ser campeão brasileiro, né? Então é um time que tem um trabalho consolidado, tem um trabalho que a gente pode esperar algo diferente. E o Vojvoda tem o respaldo dos jogadores, estava meio na corda bamba aí, não foi demitido, a diretoria apostou na permanência. Eu acredito que os jogadores também fizeram ali uma força para que ele continuasse, né? E eu acredito que o Fortaleza tem da onde tirar, tem futebol para mostrar, mas a tabela é complicada, né? O Fortaleza tem 10 pontos, então eu não consigo nem dar um palpite aqui de quantos pontos o Fortaleza pode fazer até o término do primeiro turno. Essa eu vou pular. Agora o Internacional. Internacional que é um daqueles times que eu falei, assim como Fortaleza, né? É um dos times que eu acho que não vai estar ali embaixo até o final do Campeonato Brasileiro, né? Até as 38 rodadas. Eu acredito que o Internacional tem futebol para sair dessa zona de rebaixamento, tem futebol para estar na primeira página da tabela, G6. Só que é aquela questão do que? Da recuperação. E foi o que o Internacional fez no ano passado. O Internacional estava quase na mesma situação desse ano. Né? O ano passado ainda foi pior. E virou o turno, se eu não estou enganado, dentro da zona de rebaixamento ou na portaria ali, naquela confusão ali. Só que assim, esse ano o Internacional tem um time melhor, tem um treinador que já fez um bom trabalho ano passado. Começou o ano bem, até o Internacional, depois caiu, o Alan Patrick se machucou, teve algumas questões que atrapalharam o início do ano, né, do Internacional, mas mesmo assim conseguiu se classificar líder do seu grupo na Libertadores. Não estou lembrando agora se foi campeão gaúcho, não lembro agora se foi o Grêmio, mas eu tenho quase certeza que foi o Internacional. Enfim, a tabela do Internacional é essa até o término do primeiro turno. Vai pegar o meu Vitória. Depois pega o Bahia, Ceará em casa, Santos fora, Vasco em casa, São Paulo em casa e Red Bull em casa. A tabela do Internacional não é fácil, mas também não é uma tabela assim, sabe? Difícil, complicada, todos os adversários, confronto direto, sabe? Aqueles muito pela qualidade do time, né? Claro, se a gente for olhar aqui, Vitória é confronto direto, Santos é confronto direto, Vasco é confronto direto, São Paulo é um confronto direto contra a zona de rebaixamento, mas pela qualidade do Internacional, eu acho que ele leva vantagem até contra o São Paulo e até mesmo contra o Bahia, que é um time que tá lá em cima, que o Internacional ganhou na Libertadores, né? Praticamente eliminou o Bahia da Libertadores, o Internacional. Então, assim, eu acho que o Internacional consegue aí terminar o primeiro turno tranquilamente fora dessa confusão, consegue fazer aí uns, sei lá, uns 10 ou 12 pontos no Internacional, acredito eu. Internacional com certeza absoluta não, né? Que é complicado, é futebol. Mas muito provavelmente saia dessa situação. Vamos lá para o meu Vitória. Meu Vitória que vai pegar logo 3 pedreiras seguidas, né? Que é o Internacional e o Botafogo, ambos fora de casa. Depois vai 2 jogos em casa, Red Bull, Bragantino e Sport. Mirassol fora de casa,
Palmeiras fora de casa e termina o primeiro turno contra o São Paulo no Morumbi. Vida muito complicada do Vitória aí nessa retomada do Campeonato Brasileiro. Muito pelo futebol que vem jogado, né? Trocou de treinador agora, foi eliminado já agora na Copa do Nordeste pro Confiança, ainda com Carpini. Por causa dessa eliminação, o Carpini foi demitido e o Vitória contratou o Fábio Carilli, que tinha sido demitido há um tempo atrás do Vasco da Gama. Ano passado o Fábio Carilli estava no Santos, foi campeão da Série B, muito contestado apesar do título, torcida, mas também muito pela questão da característica, né, do torcedor do Santos, gosta de um time mais para frente, mais solto, mais ofensivo, e Fábio Carilli tem um perfil de treinamento, um perfil de times, né, características de montagem de time diferente. O Carilli gosta de um time mais compacto, né, joga em transição. Enfim, vamos falar da tabela, que é muito complicada. Infelizmente, eu não tenho muitas expectativas aqui de pontuação para o Vitória nessa retomada. Infelizmente, pode surpreender. O Vitória, eu ainda acho que o Vitória não tem um time péssimo, em comparação a alguns times nessa luta contra o rebaixamento. Eu acho que o Vitória tem um melhor time do que o Sport. Eu acho que o Vitória tem um melhor time que o Juventude. Eu acho que o Vitória tem um melhor time do que o Mirassol. Tem melhor time do que o Ceará. Tem melhor time do que alguns. Tem times parelhos, né, muito parecidos, como o Santos, com exceção de Neymar. Mas o Santos, eu acho que o Santos não tem um timaço, certo? Não consigo enxergar o Santos como um time muito bom. Tem Neymar, tem alguns outros jogadores ali, tem um argentino muito bom que vem do Benfica, mas a gente pegar aí o elenco, os 11 titulares, não é um time muito, assim, espetacular. O Vitória, a maior fragilidade do Vitória hoje é na defesa, eu acredito, né? O Vitória tem uma defesa muito deficitária, não é muito frágil. Lateral, Vitória perdeu praticamente 2 laterais esquerdos, né? Jugo foi devolvido ao Botafogo. E o Jamerson, que vinha muito bem, dando até uma consistência defensiva do lado esquerdo, se machucou, tem uma lesão muito grave, perdeu praticamente a temporada, só volta ano que vem. E o ataque do Vitória não é lá essas grandes coisas, mas tem algumas peças importantes, assim, como o Mateuzinho, né, como o Renato Kaiser, e como outros jogadores que agora eu não gosto nem de falar, porque às vezes a gente pensa uma coisa, porque na realidade é outra, né? Eu acho que o Vitória tem um time no ataque. Lembrei agora do jogador Eric, que era do São Paulo, é um ponta-direita, é um jogador que tem suas qualidades, né? Vitória contratou um centroavante uruguaio agora, Renzo Lopes. Ele é um centroavantão, né? Um cara de 1,90 m. Vamos ver, vai chegar aí, vamos ver o que vai dar desse jogador. Tem o Lucas Braga, tem o vovô Osvaldo, tem o Fabri, um ponta muito veloz, assim, tem mais correria. Tem algumas peças do ataque do Vitória que consegue dar um dinamismo ali, se bem treinado, se bem executado, né? Mas a verdade é que o time do Vitória é muito deficitário na defesa, muito fraco na defesa. Não gosto muito da defesa do Vitória, não. Tem ali o nosso melhor zagueiro era o Wagner Leonardo, perdemos o Wagner Leonardo, perdemos o Lucas Esteves, que está no Grêmio, que inclusive está no banco. E agora nossa defesa, nossa dupla de zaga é Lucas Alter, às vezes é Marcos, às vezes é Edu, às vezes é Neres, né? A gente nem sabe, na verdade, quem é a dupla de zaga do Vitória. A verdade é que nesses 7 jogos que restam para o término do primeiro turno, eu não consigo aqui ter muitas esperanças de pontuação. O Vitória tem 11 pontos. Se o Vitória conseguir fazer mais 6 aqui, eu digo que vai ser já conseguir ganhar o Sport em casa, conseguir ganhar o Red Bull, né? Conseguir, sei lá, tirar pontos do Mirassol lá fora, sei lá, empatar em casa contra o Palmeiras. Jogos fora de casa, infelizmente, eu tenho poucas esperanças, né? Mas se o Vitória conseguir, desses 7 jogos, fazer 6 pontos, eu acho que já é assim uma coisa que já vai me agradar, né? Entre aspas. Vamos pular o Vitória, que o meu clubismo começa a aflorar às vezes. Eu vou pular aqui. Santos que vamos ver como é que vai voltar, né? Depois dessa parada, ver se o Neymar, que é um ponto assim diferencial do Santos, né? Não tem nenhum time do Brasil que tem um jogador como o Neymar. Isso é fato.
E isso, Neymar bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, Neymar é meio time. Não tem o que fazer, porque o que esse cara pode fazer com a bola no pé? Achar um jogador, fazer uma jogada individual, fazer um gol sozinho, né? Por mais que esteja embaixo, em mau momento, mas tem qualidade para dar um passe, achar um passe, sofrer um pênalti, sofrer uma falta ali na entrada da área e ele mesmo guardar, né? Prender a atenção dos adversários, dos zagueiros, defensores, né? Então, assim, o Santos tem uma arma muito importante, muito forte, que outros times não têm. Nem o Flamengo tem um jogador como o Neymar. Nem o Palmeiras tem, entendeu? Então, assim, o Neymar é um diferencial muito grande a favor do Santos. Então, assim, vamos ver como é que ele vai voltar. Vamos ver como o Santos, no seu todo, vai voltar, né? A sua a sua questão tática, né? Não sei se o Santos contratou alguém. Não lembro agora se o Santos trouxe alguém aí nessa parada, ou vai trazer ainda, que a janela abriu agora, né? Vai até agosto. Então, mas a verdade é que o Santos tem logo duas pedreiras de cara, né? Logo, segura aí, ó, na caixa dos peitos. Palmeiras e Flamengo, logo de cara, um clássico, que tudo pode acontecer. E Flamengo, o bom é que ambos os jogos são na Vila Belmiro. E isso, de certa forma, é uma vantagem jogar em casa, né? Então, Mirassol fora de casa, em São Paulo. O Santos vai, o Santos vai fazer 4 jogos seguidos em São Paulo. Palmeiras, Flamengo em casa, Mirassol, lá no interior de São Paulo. Depois volta para jogar em casa contra o Internacional, outro jogo complicado. Depois Sport fora de casa, vai viajar para o Nordeste. Depois volta para fazer em casa um jogo contra o Juventude e sai para Minas para jogar contra o Cruzeiro. Assim, o Santos é um time muito imprevisível pela questão do Neymar, volto a falar. Se o Neymar estiver bem, o Santos pode surpreender. Se o Neymar estiver mal, o Santos muito provavelmente vai mal também, porque o Santos não tem muito da onde tirar, né? O Santos não tem ainda, não tem um grande plantel, não tem um grande elenco, não tem os 11 iniciais espetaculares, né? Então, o Santos passa muito pelo que Neymar pode produzir. Se o Neymar produzir muito, o Santos vai bem. Se o Neymar estiver mal, o Santos vai ficar ali dependendo do que tem. Então, é muito imprevisível, né? Aqui, eu não sei se o Santos consegue ganhar logo esses 2 jogos seguidos, Palmeiras e Flamengo. Muito complicado. Mirassol é um jogo aberto, eu acho que sim, tem condições de ganhar. Tem condições de ganhar o Internacional, tem condições de ganhar o Sport fora de casa ou perder, né? Jogar na Ilha do Retiro é difícil. Tem condições de ganhar o Cruzeiro, Juventude, e o Cruzeiro fora de casa é um jogo duríssimo, e aí muito provavelmente que perca. Mas é só previsão aqui, não tem nada aqui que a gente possa gravar. Vamos esperar aqui, não vou nem prever, nem vou tentar adivinhar aqui muita coisa sobre o Santos. Em relação à pontuação, possíveis vitórias, derrotas, pontuação. Vamos agora para o São Paulo. São Paulo que hoje, eu nem falei aqui, o Santos tem quantos pontos? O Santos tem 11 pontos. Mesma pontuação do Vitória, mesma pontuação do Internacional, que está dentro da zona de rebaixamento. É praticamente como se o Santos estivesse dentro da zona de rebaixamento. Agora o São Paulo tem 1 ponto a mais do primeiro dentro da zona de rebaixamento, apenas 1 ponto. São Paulo tem logo 3 pedreiras na volta, né? O São Paulo que trocou de treinador, demitiu o treinador anterior, que eu esqueci, Zubeldia, demitiu o Zubeldia e trouxe o Crespo, né? Lembra aquele centroavante Crespo que jogou na Itália, seleção argentina? Crespo, que já teve uma passagem anterior no São Paulo, está retornando para sua segunda passagem. O Palmeiras, o São Paulo vai pegar logo 3 pedreiras de cara, Flamengo e Red Bull Bragantino, fora de casa, 2 jogos complicados. Depois Corinthians em casa, seu maior rival, né? Um dos maiores clássicos de São Paulo. Depois sai para pegar o Juventude. Juventude, como eu falei, time sempre muito chato. Fluminense em casa, não precisa nem dizer muita coisa do Fluminense. O Fluminense está em alta depois no Mundial. Já tinha na parada, já estava ali bem, né? Em quarto. Acho que o Fluminense está em quarto colocado, é terceiro, alguma coisa assim. Já parou ali para o Mundial bem. Fez um ótimo campeonato mundial, não precisa nem falar. Semifinalista, né? Eliminou o Internacional de Milão, Al Hilal, que eliminou o City, né? Fez um jogo ali contra o Chelsea meio morno e tal.
O Chelsea conseguiu controlar muito bem ali o Fluminense, mas a verdade é que o Fluminense tá de parabéns, chegou à semifinal, né? Me surpreendeu muito. Mas vamos falar do São Paulo. O São Paulo tem 3 pedreiras, depois Juventude, Fluminense, Internacional fora e o Vitória fecha o primeiro turno contra o Vitória. São Paulo que ainda é uma questão imprevisível, não um time imprevisível, porque trocou de treinador, tava mal, não sei como é que vai ser essa volta do São Paulo, eu não consigo prever nada, né? São Paulo que tem um time assim bom, né? Tem bons jogadores, tem um time. São Paulo é um dos times que não, muito provavelmente não vai estar ali na luta contra o rebaixamento até o final. Acredito eu, né? É uma previsão que eu tenho. Vamos ver se até o final do campeonato isso vai se concretizar. Mas eu acho pelo elenco que tem, eu acredito que possa sair dessa zona. O São Paulo tem Oscar, tem Lucas, né? Tem Luciano, tem o Caleri, tem bons jogadores. São Paulo tem um elenco bom. A verdade é essa. E se bem treinado, bem montado, vai dar bons resultados e pode, quem sabe, até o fim do campeonato chegar ali na primeira página do campeonato. Mas eu também não consigo prever muita coisa aqui não, muito pela questão da troca do treinador e tal, um trabalho novo, é muito previsível. Vamos lá pro Vasco da Gama. Vasco da Gama que estava muito mal com Fábio Carille, que hoje é o treinador do Vitória. Só que depois da chegada do Fernando Diniz, o Vasco deu uma equilibrada, né? Conseguiu fazer alguns pontos, que tinham perdido ainda alguns jogos, mas conseguiu fechar antes dessa parada com 13 pontos, dois pontos acima da zona de rebaixamento. O Vasco terminou essa parada aí, né? Com a vitória de 3-1 no Morumbi para cima do São Paulo. Fechou aí em cima, com confiança em cima. Mas já abre contra o Botafogo um clássico. Depois sai para pegar o Juventude, jogo chato, né? Depois 2 jogos fora de casa, Grêmio e Bahia. Jogos também complicados, principalmente contra o Bahia. Internacional fora, jogo complicado. Mirassol fora e fecha o primeiro turno contra o Internacional. Aqui é aquela coisa. Muito provavelmente o Vasco volte bem. É uma previsão que eu faço aqui. Eu acho que o Vasco vai voltar bem dessa parada. Muito pelo tempo de treinamento que o Fernando Diniz teve para poder implementar a sua ideia de jogo. Então, assim, eu acho que vai dar bom esse retorno do Vasco. O Vasco tem alguns jogadores interessantes, tem algumas peças que Felipe Coutinho é um cara que, se estiver fisicamente bem, vai conseguir mostrar o seu bom futebol, né? Tem algumas peças interessantes o Vasco. E o Fernando Diniz é um cara que eu não queria no meu time, porque o Vitória não tem jogadores com característica que o estilo Fernando Diniz possa ser aproveitado. Mas o Fernando Diniz, com tempo de trabalho, com tempo para treinar, né, ele consegue extrair do jogador muitas coisas boas. Então, eu tenho uma expectativa boa para a volta do Vasco aí depois do Mundial, né? Mas é muito previsível. O Vasco hoje tem 13 pontos, então tá ali a 2 pontos da zona de rebaixamento e é aquela coisa imprevisível. Eu não consigo prever muita coisa aqui não, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, não custa nada, é de graça, né? Não vai custar nada para você, só vai apoiar que o canal vai continuar crescendo. Canal Wagner Rovap. Canal, breve aí eu vou falar para você de um novo projeto que eu tenho com um parceiro, um amigo, né? Estamos com um projeto de criar um canal paralelo ao meu, né? Wagner Rovap, paralelo a esse aqui. Vai ter um segundo canal, né? Com um modelo mais de debates, né? De lives. E muito em breve vocês vão estar sabendo aí. E peço que vocês apoiem lá o outro canal, tá bom? Mas, de antemão, bom final de semana para vocês. Bom sábado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E, por favor, se inscrevam no canal e deixem o like.